Estou quase correndo aqui, viu? Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo 25. Hoje queremos falar sobre, talvez nós iremos tocar um pouco sobre prontos, o tema da mensagem é prontos para a vinda de Cristo. Aleluia. Vou repetir mais uma vez. Prontos para a vinda de Cristo. Pergunte para seu irmão, diga assim: você está pronto? Ficou mais desanimado o negócio, não foi? Mas a gente vai falar também um pouco sobre essa questão da consciência, sobre a vinda de Cristo, e também entendemos um pouco nessa noite sobre essa consciência da eternidade. Eu acredito que muitos de nós, infelizmente, temos caminhado no Senhor, mas temos caminhado sem uma consciência de vida eterna. A vida eterna não vai começar quando estivermos, ou quando a igreja for arrebatada, ou quando você estiver no céu. A sua vida eterna já começou desde o dia em que você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você precisava dar um amém mais forte. Mas eu vou repetir novamente. A sua vida eterna com Cristo começou desde o dia em que você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Agora, bem a verdade é que nós ficamos sem essa consciência de eternidade. Por que ficamos sem a consciência da eternidade? Porque, infelizmente, diante das três partes que todos nós, como seres humanos, temos, espírito, alma e corpo, ficamos muito vidrados, ou damos muita atenção numa parte mais externa do que a parte interna. Eu sempre costumo dizer que você não é um ser humano tendo experiências espirituais, você é um ser espiritual que tem algumas experiências humanas. Se nós não tivermos essa consciência de sermos um ser espiritual tendo experiências humanas, a gente vai pensar que é mais seres humanos tendo algumas experiências espirituais. E quando se tem? Mas na verdade o que nós precisamos aprender e, acima de tudo, gerar essa consciência é a consciência. Escute isso aqui, não deixe o diabo roubar você, essa palavra. Eu repreendo toda ação do inferno no nome de Jesus. O que nós precisamos gerar é essa consciência de uma eternidade. Com ou sem Deus, nós somos eternos. Quando eu olho para o texto daquele Lázaro que era pobre e o rico, a Bíblia faz uma declaração de que todos dois morreram, e um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. A Bíblia faz uma declaração que aquele que estava no Hades, que era o rico, que teve uma vida bem abastança aqui na terra, a Bíblia diz claramente que ele por ter vivido aqui, e Lázaro por ter vivido uma vida não tão boa financeiramente ou materialmente falando, a Bíblia diz que os dois morreram, porque a morte, a Bíblia diz que é o último inimigo ainda a ser vencido, a morte física. Então a morte, ela é algo real, ela é verdadeira, e ela bate na porta, porque é o último inimigo a ser vencido. E o que estava com a vida muito boa aqui na terra, esqueceu de ter vida com Deus, de ter relacionamento com Deus, mas os dois morreram, e eles morreram, e um foi para o Hades, o outro foi para o seio de Abraão. Mas aquele que estava no Hades, ele teve uma consciência do que estava acontecendo, porque a Bíblia diz que havia muito tormento ali, e ele com a consciência querendo voltar para tentar pregar o evangelho para os amigos, para as pessoas, sobre esses acontecimentos, mas era muito tarde. Quando eu olho a respeito disso, eu percebo que a vida eterna, ela existe com ou sem Deus. A minha pergunta é: será que estamos prontos para a vinda do nosso Deus? Porque se nós não estivermos prontos, eu quero te dizer que a qualquer momento Ele pode vir e pode te levar. Ele pode, ninguém disse um amém.
Esse é um sinal de que muitos não estão ainda preparados, porque quem está preparado sempre está pronto para a vinda do seu mestre. E esse texto que nós vamos ler é justamente sobre gerar em nós esse alerta. Qual é o alerta que nós precisamos ter? É como estamos andando, se de forma nécia ou de forma prudente. Porque existe muitos de nós que estamos, infelizmente, andando neciamente. Eu digo que esse caminho é o caminho da insensatez. A gente fica andando na nossa caminhada com Deus, querendo de vez em quando ter uma experiência espiritual, e na verdade a gente precisava estar vivendo sobre experiências espirituais, estar vivendo algumas experiências humanas, porque nós somos seres espirituais. O novo nascimento não aconteceu no teu exterior, o novo nascimento aconteceu no teu interior. A Bíblia diz que nós somos regenerados. Ser uma nova criatura, ou ser uma nova criação, não é externamente, é internamente. Isso é tão verdade que quanto mais o tempo passa, mais barba branca a gente fica. Então não tem nada de novo fora, mas tem tudo novo dentro. Posso ouvir aleluia? Então, como estamos andando? Essa é a pergunta. Como estamos andando? Há muitos anos atrás, a gente sempre ouviu pregadores, homens e mulheres de Deus, dizendo: olha, a vinda de Jesus está próxima, a vinda de Jesus está próxima. E parece que a gente fica achando, porque ele não veio, porque ele não se apresentou ainda para a sua igreja, a gente fica vivendo uma vida de insensatez ou até mesmo uma vida nécia. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos estar prontos para como se ele viesse hoje. Fala para dois irmãos que estão ao seu lado, diga assim: você está pronto de verdade? Diga assim: se ele vier hoje. Diga se está pronto de verdade? Catuca ele, diga: está ou não está? Presta atenção, se não tiver, hoje é uma noite de consciência da eternidade. Aleluia. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, fala: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, diga assim, 10 virgens, diga isso, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. Essa palavra nécia tem a ver com, às vezes até mesmo com incrédula ou com insensata. É o que a palavra nécia significa. Olha para mim. A gente vai ler novamente. Foi tão bonito vocês olhando para mim agora aqui, irmão. Eu fiquei até emocionado com vocês fazendo assim para mim. Aleluia. Um pecado que Deus ele detesta na vida de todo ser humano é a incredulidade. Nós erramos muito por sermos incrédulos. Às vezes nós não acreditamos de fato o que Deus diz. E Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé está cometendo alguns deslizes e erros graves diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz por 4 vezes que o justo, ele viverá da fé, ele não sobreviverá da fé, ele viverá da fé. Por quê? Porque a nossa vida precisa ser realmente da fé, ou precisamos exercer fé no que Deus diz. Tudo que Deus diz, se a gente não coloca fé no que Deus diz, a Bíblia diz que a gente é incrédulo, estamos sendo nécios. A fé ela tem um fundamento, o fundamento da fé é o que Deus diz. Porque, por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Aquela palavra de Romanos, a fé vem pelo ouvir a palavra, aquela palavra ali é a palavra revelada e não uma palavra informada. Uma palavra revelada é aquela palavra que extrai de você, presta atenção, é extraído pela meditação e não pelo conhecimento. O que coloca as coisas em prática na tua vida não é o que você conhece, é o que você tem como revelação. Por isso que a Bíblia diz que a palavra, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A palavra ali é rema, a palavra é revelação. Todo aquele que tem conhecimento revelado, ele coloca em prática na sua vida. Aqui nós encontramos 10 virgens, nécias e prudentes. As nécias eram incrédulas, porque elas não se prepararam como era para se preparar. As prudentes não, as prudentes, elas literalmente, elas estavam bem atenciosas com o recado que foi dado. Fala comigo, diz assim, Deus, uau, aleluia, ele está aqui, irmão.
Fala comigo assim: Deus, Ele não está surdo, diga que não possa ouvir, e os seus braços, diga, estão estendidos para que possa salvar. Então estenda os braços assim nessa noite. Fala comigo assim: hoje é uma noite de resgate. Aleluia. Aleluia. Então, quando ela fala sobre inércia, está falando literalmente sobre incredulidade. Por diversas vezes, Deus sempre tratou o homem na sua condição de fé. A resposta do homem tinha que ser, ou tem que ser, como resposta de fé. Deus, Ele se agrada quem anda em fé. Todo aquele que anda em fé, todo aquele que acredita, que tem convicção e que gera revelação naquilo que ele tem convicção, ao ponto de praticar, Deus, Ele se agrada. Diz que uma das formas de agradar a Deus é pela fé. Se você não andar por fé, e o que é fé? Fé, ela sempre te aponta para o presente e nunca para o futuro. A fé é presente. E o que é futuro? Esperança, expectativa. Então a fé, ela te aponta para hoje. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam em convicção de face que nós não vemos. Então a fé não trabalha com o olhar, a fé trabalha com o que está escrito. Diga assim: o que Deus fala, diga, a qualquer momento vai acontecer. O que é que Deus tem falado? Você está colocando fé nisso ou não? Se não está colocando fé, eu quero dizer para você, está andando incrédulo. E andar incrédulo é andar pecando diante de Deus. Vamos terminar o texto. 5 delas eram nécias, 5 eram prudentes. As nécias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aleluia. Muito sério isso aqui. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, diga assim, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes respondeu: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Diga assim: chegou o noivo, diga isso. E eis que estavam apercebidas, e entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí ele vai dizer, versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Diga aleluia por isso. Veja que texto extraordinário. Eu acredito que se a gente parasse de ler esse texto, ele era bem explicativo para a nossa caminhada, nossa vida com o Senhor. Porque de fato nós encontramos sobre essas 10 pessoas a mesma palavra. Eu fico prestando atenção, e por isso que tem coisas que você precisa gerar anotações na sua vida. Você nunca deve vir para uma igreja, ou deve ir para uma escola, ou para um lugar, simplesmente para ouvir uma boa palavra, para querer alimentar o seu coração e fazer com que você saia bem da igreja. Não, o resultado não é você sair bem, o resultado é você sair arrependido. Quem não se arrepende pela conduta que está vivendo, ou pela forma como está vivendo, eles não entenderam a proposta do Evangelho. Com isso, não estou te dizendo que o Evangelho só é exortação, não, mas também, o Evangelho também exorta, ele consola, mas também ele te edifica. Agora, quando eu olho para esse texto, há uma percepção clara no meu coração sobre a mesma palavra sendo semeada no coração das 10 virgens. Eu gosto da parábola do semeador, porque na parábola do semeador, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Não fala sobre quem era o semeador, mas fala sobre a semente. Porque a semente, que é a palavra de Deus, ela tem, escute isso aqui, irmãos,
A semente, que é a palavra de Deus, quando ela entra ou quando ela encontra um coração que deixa ser arado pela palavra, ela gera o poder da multiplicação. Escute e preste bem atenção. A Bíblia fala na parábola do semeador que a semente foi semeada em alguns corações, mas os corações que foram semeados, alguns até receberam com alegria, outros até teve um tempo de frutificação, mas a Bíblia diz que a palavra que foi semeada no coração, que tem um coração, um solo bom, aquela semente que é semeada, ela gera frutificação. Eu fico perguntando, por que no mesmo ambiente em que a palavra de Deus, escuta isso aqui, fica comigo, no mesmo ambiente em que a palavra de Deus é ministrada, ela é falada, a semente ela é exposta no coração, porque muitos, eles não recebem ela e não geram frutificação? Olha para mim, preste bem atenção, porque muitos não honram o que Deus está dizendo. E quando a gente não honra o que Deus está dizendo, nós achamos que essas palavras que está saindo da boca de um homem, pensamos que é de Deus. E eu vou dizer para você, não. Por isso que na Bíblia chama algumas pessoas dentro da igreja, de algumas pessoas que eram fracas e insubmissas. Por que havia fraqueza e insubmissas? Porque a forma como elas ouviam a palavra, elas não correspondiam ao que se ouvia. Ou seja, o coração que frutifica é o coração que coloca a palavra para dentro, que tem um poder de gerar frutificação. E essa palavra que é colocada para dentro, que tem um poder de gerar frutificação, quando ela é frutificada, a Bíblia diz que esse coração é um coração daqueles que deixaram a palavra numa só semente multiplicar a 30, a 60 e a 100. A minha pergunta é, qual é o teu coração? Aqueles que recebem com alegria, porque aqui eu encontro 10 virgens que 5 receberam e foram prudentes no que ouviram. As outras que ouviram a mesma palavra. Então, o problema não está na semente. O problema não está na palavra. O problema está literalmente com um coração que não é aquele coração que se deixa a palavra, que é a semente, que é a boa semente, frutificar a 30, a 60, a 100. Eu quero dizer para você, as pessoas que deixam a palavra frutificar, são as pessoas que são mais felizes em Deus. Então eu encontro nesse texto aqui, uma mesma palavra, então as 5 se preparam, e a gente percebe aqui que as duas estavam com as suas lamparinas, mas só uma estava, só as 5 que estavam, só as prudentes que estavam com azeite. O azeite era o símbolo do Espírito, da presença de Deus. Agora, a proposta aqui não é falar sobre o azeite, não é falar sobre, mas falar de que o noivo estava prestes para chegar. A gente vive de uma forma tão consciente, como se algo não fosse eterno, que a gente não vive com a consciência da eternidade. E por não vivermos consciente com a eternidade, vivemos como seres humanos que tendo algumas vezes experiências espirituais. Eu costumo dizer, num ambiente onde tem um monte de gente espiritual, era para ter muita manifestação do Espírito. Mas por que não tem manifestação do Espírito? Porque a consciência da eternidade é tão fraca que nem o Espírito consegue se mover. E vivemos muito mais como alguém que é religioso do que alguém que é filho. E eu vou dizer para você, Deus não te chama de religioso, Deus te chama de filho. Posso ouvir aleluia por isso? O religioso é aquele que sempre vai bater o ponto na igreja. Deixa eu ir para domingo para tirar o meu peso. Deixa eu ir para o domingo, porque o domingo que se eu for para a igreja, está bom, já bati o meu cartão e está tudo certo. Não, Deus não tem esse nível de vida para nós. O nível de vida que Deus tem para nós é um nível muito maior, um nível de comunhão, de relacionamento, uma vida em que nós precisamos gerar. E eu vou dizer para você, mais cedo ou mais tarde, o noivo vai vir e ele vai querer encontrar você não só com a lâmpada, mas você cheio de azeite. Ele virá e não tardará. Ele virá e não tardará. Então nós precisamos estar estabelecido nosso entendimento sobre a vinda do nosso Senhor. E não sabe sobre isso, mas reconhecer que a vinda dele está próxima. Precisamos nos manter confiantes, mas nós não podemos, como diz o autor da carta aos Hebreus,
Nós não podemos abandonar a nossa confiança. Olha o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35 em diante. A Bíblia diz assim para nós: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, diga assim, havendo feito a vontade de Deus, diga isso, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que virá não tardará. Diga assim, aquele que virá, diga não tardará. Diga assim, consciência, diga da eternidade. Diga assim, quem anda consciente com a eternidade, diga, sabe que a qualquer momento, diga, o noivo vai vir. Mas o que é que fazemos? Segundo o autor de Hebreus, diz que nós abandonamos a nossa confiança. Confiança significa estar persuadido. Diga assim, confiança é estar persuadido. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, olha para mim. Você precisa estar persuadido de que o noivo virá. Confiança significa estar persuadido. Confiança é você estar convicto. Você precisa viver convicto e confiante de que o noivo virá e não tardará. Agora, quem não está persuadido disso, vive uma vida insensata e inércia, deixando para amanhã o que se pode fazer hoje. Eu costumo dizer o seguinte: nunca alcançaremos o que precisamos se não fazemos aquilo que é necessário. Você precisa aprender a fazer o que é necessário para alcançar o que você precisa. Quem não faz o que é necessário para alcançar o que precisa, nunca vai viver o que precisa, porque não faz o que é necessário. Por isso que é necessário você se disciplinar, porque a disciplina, ela vai gerar em você e em mim, presta atenção, a disciplina vai gerar em mim e você hábitos, e hábitos vão gerar um caráter na nossa vida. Quanto mais nos disciplinarmos a respeito da consciência da eternidade, e esse hábito de ter uma vida cheia de azeite, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, cheio de azeite, esse hábito de manter consciente, sempre relacionado com o Senhor, sempre cheio de azeite, não esperar para se encher do azeite, ou se encher do Espírito em outro momento, não, nós precisamos fazer o que Paulo diz, lá na carta dos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não se embriagar com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como é que eu me encho do Espírito? Falando o quê? Falando salmos, cantando hinos espirituais. Quando nós não vivemos consciente, nós deixamos para amanhã o que temos que fazer. Então, preste atenção, você nunca vai alcançar, eu nunca irei alcançar o que eu preciso se eu não faço o que é necessário. Diga assim, se encher do Espírito, diga assim, é uma responsabilidade minha? Aleluia. Pergunta para o teu irmão, diga assim, está cheio do Espírito aí, irmão? Fala mais uma vez, fala mais forte aqui, está cheio ou não está cheio? Aleluia. Mas ouviu, aleluia, por isso. Se não tiver cheio hoje à noite, se encher, pelo amor de Deus, porque o noivo está vindo. Ei, irmão, e se você não tem o Espírito, é a noite de você receber o Espírito da promessa sobre você, porque o noivo está vindo. O noivo está batendo na porta e ele quer buscar uma igreja cheia de azeite. Posso ouvir um aleluia por isso? Mas quem abandona a sua confiança, quem não está persuadido disso, pastor Everton, nunca vive consciente. Andar na terra com a consciência da eternidade. Nós precisamos sempre estar apontando para o céu, consciente de que o noivo virá e não tardará, porque a Bíblia diz que nós não podemos abandonar a nossa confiança. Diga assim, eu não vou abandonar, diga isso. Diga minha confiança, diga isso. Olha o que aqui diz, ele diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Porém, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da vossa alma. Diga assim, quem é da fé, anda confiante. Fala mais forte, diga assim, quem é da fé, diga anda confiante. Pergunta para o teu irmão, diga assim, como é que vai a sua fé? Diga assim, a fé, ela é, diga é hoje, diga não é amanhã. Diga quem anda em fé, se prepara hoje. Diga não deixa para amanhã. Diga quem anda em fé, fala. Diga assim, fica cheio de azeite hoje. Diga não deixa para amanhã. Diga assim, quem anda em fé, diga é prudente. Posso ouvir aleluia por isso? Posso ouvir glória a Deus por isso?
A sua vida de fé vai trazer resultados para você, irmão. Quem anda em fé sempre tem resultados. E a Bíblia diz que nós não podemos abandonar a nossa confiança, porque a nossa confiança vai ter galardão. Nós encontramos nas Escrituras, escute isso, nós encontramos nas Escrituras duas coisas. Primeira coisa, a primeira vinda de Jesus. Muitos pensam que Jesus vai voltar como foi a sua primeira vinda. Na primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro. Na segunda vinda, ele vai vir como um leão. Ele precisou de ser morto. A Bíblia diz que ele era o cordeiro morto antes mesmo da fundação do século. Então ele já tinha, presta atenção, eu costumo dizer isso, antes de a gente entrar no problema, Deus já dá o escape. A sua vida e a minha vida, presta atenção, longe de Deus, Deus já tinha providenciado o escape, porque quando o primeiro Adão morre, o segundo Adão vem justamente para nos resgatar do império das trevas. Quando nós falamos de esse resgate, é literalmente a redenção, é nos tirar de um lugar de escravo para um lugar de filho. Nós somos filhos porque alguém foi morto, ressuscitou e nos transportou para o império, para o seu filho, para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós entendemos sobre que Jesus não vai vir mais como cordeiro, presta atenção, todo o sacrifício, escuta isso, todo o sacrifício para nos levar a Deus já foi feito. Posso ouvir um aleluia? Diga comigo, diga assim, ele não vai se sacrificar mais? Fala mais forte, diga assim, Jesus não vai se sacrificar mais? Posso ouvir um aleluia por isso? O sacrifício já foi perfeito. Ele nos substituiu, presta atenção, aquela cruz, quem era para ir eu e você, porque a cruz simbolizava maldito, a Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar, a maldição que estava sobre nós, ele levou nele, então ele nos substituindo, identificando-se com a minha natureza, presta atenção, o Adão que gerou o pecado, esse primeiro Adão fez com que eu e você vivêssemos debaixo de uma consciência de pecado e de erro, mas o segundo Adão, ele resolveu o problema. Fala para teu irmão, está ao seu lado, diga assim, você está liso hoje. Fala mais forte, diga assim, você está liso hoje. Diga, está quebrado hoje. Diga, por que quer? Diga assim, nessa noite, se você tiver consciência do que Jesus fez por você, diga assim, você não anda mais com essa consciência de quebrado nem de liso. Diga assim, porque você é rico em Deus. Posso ouvir um aleluia por isso? Pastor, o senhor quer dizer o que com isso? Eu quero dizer, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de você estar liso e quebrado na sua alma. Eu não estou falando de recursos, eu estou falando de uma mentalidade. Porque Jesus, ele resolveu o problema da maldição. Que maldição era essa? Miséria. Que maldição era essa? Morte. Que maldição era essa? Enfermidade. A Bíblia diz que ele, no madeiro, substituindo e se identificando com a minha natureza, ele me livrou da miséria. O aleluia precisa mais forte. Vamos lá. Ele te livrou da miséria. Você vive nela se quiser. Ele te livrou da morte. E ele te livrou, presta atenção, da enfermidade. Hoje nós podemos viver debaixo de vida com Deus, mas não só vida com Deus, mas podemos viver também hoje sobre uma vida rica, uma vida de saúde e dizer, a morte não me traga mais. Então quando nós temos essa consciência, nós entendemos que agora ele não vai vir para se sacrificar. Ele já se sacrificou? Ele já pagou o preço exato pela nossa vida. E por isso que nós precisamos entender que a segunda vinda dele não será como um cordeiro que vai se sacrificar novamente. Ei, irmão, presta bem atenção. Quando ele vier, ele vai vir como um sacrifício. Ele vai vir como um leão. Posso ouvir um aleluia por isso? Porque todo o sacrifício que ele já fez por mim, por você, já foi feito. Ele pagou o preço. Ele nos resgatou do império das trevas, segundo a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Coloca aqui, por favor, Marcos, rapidamente. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Dando sempre isso, 1,13.
E Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui significa que o resgate dele, o preço que Ele pagou, substituindo-se e identificando com a minha natureza, Ele nos tirou do império das trevas e disse: você não tem mais direito de ficar aí, porque o preço que eu tinha que pagar, eu paguei. Então eu tiro você das trevas e te transporto para outro reino agora. Presta atenção, todo aquele que aceita Jesus, que tem Jesus como Senhor e Salvador, eles literalmente, a Bíblia diz que ele é tirado das trevas e ele é levado para o reino do Filho do seu amor. Deus, ele tem uma proposta maior do que as trevas. A proposta de Jesus é sempre nos transportar, nos levar para lugares celestiais, é sempre nos posicionar em lugares maiores. Ei, irmão, você vai viver quebrado se quiser, mas hoje aqui tem algo que vai te libertar em nome de Jesus. Agora, há uma necessidade de manter-se confiante, persuadido, porque quando eu olho para o texto que nós lemos de Mateus capítulo 25, nós encontramos uma igreja literalmente insensata, ou 5 mulheres insensatas e nécias, incrédulas. Vamos deixar para amanhã? Não, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Diga assim: eu não posso deixar para amanhã. Diga assim: o que eu preciso fazer hoje. Fala para teu irmão, diga assim: o seu problema é que você só deixa para amanhã. Fala para outra pessoa, diga assim: quando você deixa para amanhã. Não, fala mais forte aí, pelo amor de Deus. Diga assim: quando você deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Diga assim: o amanhã é amanhã. Diga: o hoje é hoje. Diga assim: hoje você tem que tomar uma decisão. Diga: se levantar. Diga: se erguer. Diga hoje. Diga assim: hoje você precisa se posicionar em fé. Posso ouvir um aleluia por isso? Quem se posiciona em fé está prestes para viver os maiores milagres da sua vida, irmãos. Posso ouvir um aleluia? Se levanta em fé, se ergue em fé. Ei, o noivo está vindo e ele quer ver você preparado, cheio de azeite. Eu não sei você, por isso que eu sou animado hoje, amanhã e depois da manhã. Você nunca vai me ver na igreja feito alguém que está, me perdoe minha expressão, não tem muito seu vocabulário, um leso aqui, andando assim. Não, eu já chego com tudo. Sabe por quê? Porque eu chego com tudo. Eu chego com tudo porque quando eu estava no mundo nas trevas, eu fazia muita coisa, mas agora que eu estou em Cristo, eu costumo dizer que quando eu estava nas trevas, eu ia e voltava dançando nos recifulios da vida. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu disse: agora o diabo vai ver quem eu sou. Lá eu tinha bebida, lá eu tinha alguma coisa para me animar. Aqui não, aqui eu tenho o Espírito Santo, aqui eu tenho o fogo de Deus, aqui eu tenho a glória de Deus, e não preciso de nada, o que eu preciso é só dele, e com ele eu posso celebrar, cantar, me encher da glória. Ei, o noivo está vindo, e ele não quer ver sua igreja, uma igreja apática, uma igreja sem ter zelo, não. A Bíblia diz que Deus, ele quer ver uma igreja servindo a ele de forma fervorosa. Eu não sei você, mas ser fervor não é ter dom do Espírito, ser fervor é ser alegre, é ser animado. Ei, eu não sei você, mas hoje eu estou aqui a fim de dar umas carreiras boas nesse lugar, irmãos. Sabe por quê? Porque eu estou cheio do Espírito. Posso ouvir um aleluia por isso? Catuca seu irmão, diga assim: você é nécio ou prudente? Diga isso. Deixa eu ver se eu vejo alguém prudente aqui hoje. Melhor, deixa eu ver se eu ouço alguém prudente aqui hoje. Vamos lá. Não, bora lá, eu quero ver se tem alguém prudente. Não, tem gente que está assim para mim: que é isso, pastor? O que é que está acontecendo? Os prudentes, eles ficam cheios de azeite, porque já foi dado a promessa: o noivo está vindo. Os nécios ficam dizendo assim: sei lá, amanhã eu faço. Obrigado pela verdade. Tiago capítulo 5, coloca aqui por favor. Versículo 5 em diante, diz assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em um dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda de Deus.
Aleluia. Diga assim, lembrei agora de Fabinho agora. Está vendo que anda com o Fabinho, a gente pensa logo da paciência. Vamos voltar para a palavra, aleluia. Sede pacientes, diga assim, seja paciente, diga isso. Diga, até a vinda de Deus. Fala para a tua irmã, diga assim, paciência, rapaz. Aleluia. Diga assim, ele está voltando. Diga assim, encha de azeite. Diga, esteja preparado. O noivo está voltando. A pior coisa que existe na vida de alguém é a impaciência. Mas Deus ele disse assim, olha, esperai com paciência no Senhor. Eita, essa paciência é misericórdia. Mas não é paciência do outro, né? Mas essa aqui é boa. Esperai com paciência no Senhor. Amém. Espere com paciência. Mas enquanto você espera, seja forte. Enquanto você espera, seja vigilante. Enquanto você espera, fica cheio de azeite. Posso ouvir aleluia? Diga assim, enquanto eu espero, diga, eu fico cheio. Fala mais uma vez, diga, enquanto eu espero, diga isso. Diga assim, eu ficarei cheio. Preste bem atenção, aqui ficaram cheios, elas também estavam pacientes para a vinda dele. Mas as outras não, as outras elas deixaram para se encher no dia que o noivo. Às vezes eu olho para esse texto e fico olhando, irmã Simone, por que as prudentes não deu um pouquinho de azeite para as nécias? Ninguém me ajuda, pastor, na igreja. Mas por que você não pratica também a paciência e se enche de azeite também? Porque a ajuda que você precisa está no alto. Posso ouvir um aleluia por isso? Porque as nécias, elas não se encheram o suficiente. E quando o noivo veio, a primeira coisa que ela quis é dizer, me dê um pouquinho do seu azeite. Por que nós não praticamos a mesma prudência que... Por que não praticamos a mesma prudência que hoje estão praticando? Por que não estamos praticando a mesma prudência que hoje estamos praticando? Porque se Deus está dizendo para nós que nós precisamos ser prudentes, é que nós precisamos praticar a mesma prudência que hoje estão praticando. A prudência de uns, o resultado da prudência de um é resultado de sucesso. O resultado do fracasso de um é resultado de ser nécio. A minha pergunta é, que resultado você quer ter? Porque os resultados vão vir pela prudência que você vai ter. Posso ouvir um aleluia? Diga assim, a paciência. Diga assim, o noivo está voltando? Posso ouvir um aleluia por isso? Presta atenção, ser depois paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as últimas chuvas. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados, eis que o juiz já está à porta. Presta atenção, ele fala sobre paciência e fortalecimento. Aleluia. Diga assim, paciência e fortalecimento. Fala mais forte, diga assim, paciência. Fala para seu irmão, diga assim, nessa noite. Diga assim, eu preciso me fortalecer nesse lugar. Aleluia. Como é que eu me fortaleço? Diga assim, no Senhor, na força dEle. Diga, no poder dEle. Diga assim, quando eu estou fraco, diga, eu estou forte. Diga, mas quando eu estou forte, eu estou fraco. Diga assim, por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você sabe quem tem força, você vai se fortalecer nele. Irmão, enquanto você entender que você precisa caminhar se fortalecendo no Senhor, na força dele, porque na sua força você é fraco, mas na sua fraqueza você é forte. Por quê? Porque você vai buscar força quem tem força. Posso ouvir aleluia? Fala para teu irmão, diga assim, nessa noite, diga, ele quer te fortalecer. Diga assim, seja vigilante. Diga assim, o noivo vai vir. Posso ouvir aleluia por isso? Diga, o noivo está chegando, diga isso. Diga assim, quem não vigia, diga, quem não vigia e quem não ora, diga assim, sempre vai ganhar. Diga, uma vida melhor. Diga, para quem vigia e para quem ora. Agora diga assim, quem não ora e quem não vigia vai perder para a carne. Quem não vigia e quem não ora, perde para a carne. A Bíblia diz, vigiai e orai,
Bota aqui Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 6, versículo 41. Diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Então, diga assim, a vigilância e a oração. Diga assim, é manter a carne no lugar? Sabia que os amém ia diminuir? Mas quem não vigia e quem não ora, perde para a carne? Fala para teu irmão, diga assim, e aí, quem está vencendo? Fala para duas pessoas aí, diga assim, e aí, quem está vencendo aí nesse negócio? Diga assim, a carne ou o espírito? Diga assim, quem vigia e quem ora, diga assim, nunca vai perder para a carne. Mas quem não vigia e quem não ora, sempre vai perder para a carne. Porque a Bíblia diz que existem tentações que são estímulos. Imagine aqui, irmãos, essas 5 virgens inéditas, por que elas não vigiaram? Porque elas perderam para a carne, porque elas deixaram para amanhã. O resultado da vida delas foi um resultado de não ter se encontrado com o noivo, porque a carne prevaleceu. E eu estou falando carne, não estou falando de pecado, eu estou falando desse corpo adâmico ainda, que ainda tem influência sobre a vida de muita gente. Então nós precisamos vigiar e orar. Diga assim, vigie, irmão. Fala com ele, diga assim, fica de sentinela. Diga, tentações vão vir. Diga assim, você não vence em tentação, fala isso, se não estiver cheio do Espírito. Diga assim, quem está cheio do Espírito, vencerá todas as tentações. Diga assim, tentação, fala isso, vá. Diga, é um estímulo. Diga, não é um pecado. Diga assim, quem não confessa a tentação, vai confessar a fraqueza. Diga assim, mas, se vigiar e orar, diga, as tentações, diga assim, não vai vencer. Posso ouvir um aleluia por isso? Fala comigo assim, a minha carne não vai vencer, diga isso. Fala mais forte, diga assim, a minha carne não vai vencer, diga isso. Diga assim, eu estou vigilante, o noivo está vindo, o noivo está chegando, eu estou vigilante. Posso ouvir um aleluia por isso, irmãos? Vigia, fica de olho, porque o diabo ele está tentando te estimular. Presta atenção, Jesus ele venceu a tentação. Ele foi tentado, foi pelo quem? Ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas a Bíblia diz que ele venceu a tentação. Como é que ele vence a tentação? Diga assim, ele estava em jejum. Ele estava bem ligado, assim, enquanto eu estiver aqui nesse deserto, pode vir me tentar. Mas o que vai sair de mim não é o que eu estou vendo, nem o que eu quero falar. O que vai sair de mim é quanto eu estou cheio. Diga assim, Jesus vencia a tentação pelo Espírito. Diga, pela palavra. Diga, o que ele falava é porque ele estava cheio. Posso ouvir aleluia por isso? Diga assim, tudo que ele dizia rebatia Satanás. Diga assim, porque ele estava cheio. Diga assim, cheio de azeite. Diga, cheio de unção. Diga, cheio da palavra. Diga, ele estava na fé. Diga, ele não saiu da fé. Diga, mesmo sendo tentado. Posso ouvir um aleluia por isso? Mesmo sendo tentado, quem está na fé vai vencer a tentação. Então vigie. Não deixe a carne prevalecer contra o espírito. Por isso que há necessidade de jejum. Jejum, pastor, para que jejum? Espera aí que eu estou fazendo jejum porque eu vou ver se eu alcanço aquele propósito. Não, o propósito do jejum não é alcançar o seu propósito. O propósito do jejum é alcançar você mesmo. Porque se você não mata a carne vai te matar. O jejum nunca vai mudar Deus. Diga assim, o jejum vai me mudar. Posso ouvir aleluia por isso? Posso ouvir glória a Deus? Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus, irmãos? Em Mateus capítulo, eu vou terminar com esse texto, Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao 44, vai falar sobre essa questão da vigilância. Deixa eu ler esse texto aqui, e Gi, se puder vir aqui me ajudar no teclado, eu te agradeço. A Bíblia diz assim para nós, Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 44, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, diga assim, ninguém sabe. Amém? Às vezes eu fico olhando para alguns teólogos para querer saber sobre se a vinda de Jesus Cristo ou até mesmo
a igreja ela vai passar pela grande tribulação, ou se não vai passar pela grande tribulação. Aí existe alguns debates que as pessoas querem expressar mais a sua soberba do que o seu conhecimento. Porque toda vez que você vê alguém debatendo com alguém, é porque ele quer expressar mais a soberba dele do que o conhecimento que ele tem. Você não debate, você simplesmente crê. Independente se é na grande, se é pós, se é pré, não sei qual dia, se a igreja vai ser arrebatada, se a igreja vai passar para a tribulação, eu sou daquele que acredita que Deus vai nos livrar disso. Porém, não importa se vai ser, se a igreja vai passar pela tribulação ou se não vai passar pela tribulação, o importante é que na tribulação ou sem a tribulação, eu já estou em Cristo. E quem está em Cristo é mais do que vencedor. Diga assim, ninguém sabe. Preste bem atenção, se você soubesse que Jesus vinha amanhã, o que é que você fazia? Silêncio. Porque você deixaria para se preparar, Jesus já vinha amanhã, então vou meter bronca, enquanto eu tiver, eu vou meter bronca, eu vou aproveitar, eu vou fazer tudo que minha carne quer. Como isso é tão segredo, tanto para você como para mim, que tal você ficar bem preparado hoje? Não, vou falar novamente aqui. Como é segredo para mim e para você, que tal a gente se preparar hoje? Porque por falta de preparação foi que as nécias ficaram no caminho. Nós não sabemos a hora. E também não sabemos a hora em que Deus quer nos levar. Eu não sei a hora. Mas eu vivo para como Jesus, como se eles voltassem hoje. Porque eu vou deixar para me preparar amanhã, se eu posso estar preparado hoje. Tem gente que vive sem essa consciência de preparação. E vai vivendo mais na vida da carne, a carne prevalecendo, por isso que não vigia. Não vigia na carne. A carne prevalece. Pastor, foi fraqueza. Foi incredulidade mesmo. Seja real, você não acreditou na palavra. Porque se acreditasse na palavra, você praticava ela. Não é fraqueza, porque pecado para Deus não é fraqueza. Pecado para Deus pecado para Deus não praticar a palavra para Deus é como se de fato a gente não estivesse crendo naquilo. Então não é por falta de conhecimento, é por falta de vigilância mesmo. A igreja, graças a Deus, nesses últimos dias, tem recebido, Lisandro, muitas informações, muita revelação, muito conhecimento, graças a Deus pelas escolas que Deus tem colocado, não só escola teológica, mas escolas que são dentro das próprias igrejas, instruindo o povo a crescer, a desenvolver. E eu fico perguntando, por que as pessoas não querem crescer na igreja, no conhecimento? Porque começam uma escola e não terminam o que começam. Porque elas não têm prazer na lei de Deus, e por não ter prazer na lei de Deus, não medita de dia e de noite. Antes de tudo temos que ter prazer, Manuel. Temos que ter prazer na lei de Deus, porque quando temos prazer na lei de Deus, nós meditamos de dia e de noite. E eu tenho falado muito que a meditação, ela gera em mim uma revelação, e ela me leva para uma prática que o meu conhecimento não consegue viver. O que faz a gente ser praticantes e não simplesmente ouvintes da palavra é o tamanho da revelação que eu tenho, não o tamanho do conhecimento que eu tenho. Porque revelação para mim é colocar em prática o que Deus disse, como eu não consigo ouvir de ninguém. E o que eu vivo, eu não vivo porque o meu pastor fala. O que eu vivo porque eu ouço Deus falando. E quando Deus fala, eu estou pronto para ouvi-lo. E quando estou pronto para ouvi-lo, eu também estarei pronto para obedecer. E eu nunca passarei para o primeiro, o segundo estágio, se o primeiro estágio eu não consigo obedecer. Por isso que você não passa para o segundo estágio da sua vida. Porque o primeiro estágio é o praticar as primeiras obediências. Ele coloca você no pouco para te produzir para um muito. Mas Ele está te testando no pouco. Ele está te mostrando o seguinte: o teu nível de obediência, do que você ouve, do que você tem como revelação, é que vai te levar para o segundo estágio. Eu gosto do irmão Rega, porque o irmão Rega, o irmão Rega era um herege. Um herege para você, diabo. Ele não era um herege, ele era um homem cheio de Deus e ungido. E o irmão Rega dizia que quando ele iria para o segundo estágio é porque ele sempre aprendia no primeiro estágio. Ele não conseguia ir para outros lugares se no primeiro ele não tivesse obediente no primeiro estágio. Tem gente que nunca vai para o segundo porque nunca obedece o primeiro.
e vive insensato. Ficamos como se Deus não viesse. E de fato, porque não vivemos debaixo dessa consciência como se Deus não viesse, é que literalmente a gente não se prepara. Preste bem atenção. Deus disse para Noé, porque esse texto de Mateus que eu acabei de ler, que eu estou lendo aqui, fala de Noé. A Bíblia diz que Deus deu uma palavra para Noé, Gênesis capítulo 6. A corrupção do homem estava generalizada, e Deus disse que não iria deixar os homens viverem para sempre. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Eu não creio que Deus se arrependeu porque Deus praticou algo de errado. Não, o arrependimento de Deus era dizer assim: o que eu fiz, o que eu criei eles, não criei isso para esse tipo de imoralidade. Eu criei eles para mim. E se eles entendessem que viver para mim era viver como eu vivo, como é que Deus vive? Deus vive santo. Posso ouvir um aleluia? Agora, a Bíblia diz que houve uma voz profética: diga, faça com que essa arca ela venha a ser construída. E preste bem atenção nisso. 100 anos anunciando uma mesma mensagem, e 100 anos o povo incrédulo. Qual era a mensagem? Dilúvio, água, vai chover. Deus se arrependeu. Deus, ele anunciava a vinda e a salvação pela construção da arca. E a Bíblia diz que eles estavam nécios. Mas como a palavra de Deus é fiel, e Ele não vela por você, Ele ama muito você, mas Ele vela pela palavra dEle. Por isso que tem muita gente assim: pastor, e Deus não me ama? Tem música: tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Disse: Senhor, o Senhor é fiel a mim? Ele disse: não, eu sou fiel à minha palavra. Eu disse: e eu? Ele disse: eu lhe amo, mas eu sou fiel no que eu digo, no que eu falo. Eu nunca vou mudar o que eu falo. Fala para dois irmãos que estão ao seu lado, diga assim: Deus te ama muito, viu? Não, faça assim um coraçãozinho para ele assim: I love you, I love you. Diga assim: Deus te ama muito. Fala isso, vai. Diga: mas Deus não é fiel a você não. Não, fala para ele, diga assim: Deus te ama muito. Vai. Diga: mas Ele não é fiel a você não, meu filho. Diga: Ele é fiel à palavra dEle. Se você estiver na palavra, Ele vai ser fiel a você também. Pode ter certeza disso. Mas Ele te ama, mas Ele não é fiel a você. Ele é fiel à palavra. Por isso que Ele diz assim: eviste bem, porque eu velo pela minha palavra e não velo por você, Jeremias. Eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Escute isso aqui. A mensagem foi dada, mas uma mensagem de 100 anos. A mesma mensagem sendo construída, pastor, sendo construído. Fazendo: o povo, arrepende-se, rapaz. Aí vinha chuva, mas o povo estava nécio, esperando que amanhã viesse, e o noivo disse: que tal você se preparar para hoje? Presta atenção. Obrigado, Espírito Santo. Hoje é a tua noite. Não, vamos lá, vamos expressar que você está alegre por essa palavra aqui, vamos lá? Eu vou dizer mais uma vez: hoje é a tua noite. Não, vamos vibrar a palavra, vou dizer mais uma vez: hoje é a tua noite. É a minha noite. Porque se eu não estava cheio, eu vou me encher mais hoje. Se eu tinha deixado o azeite de lado, eu vou buscar o azeite hoje, porque eu quero estar cheio dele. Eu quero saber que quando ele vier, eu não serei pego de surpresa. Eu estou pronto, eu estou consciente da vida eterna, e eu vou me encher da presença dele. É hoje. Então a mensagem é dada, mas eles viveram inconsciente. E o que estava dizendo ali, Ellen, em Gênesis capítulo 6, era o seguinte. Coloca aqui, vamos ler esse texto. Passa isso aqui, porque esse texto está falando de Gênesis capítulo 6. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Diga assim: Noé andava com Deus. Pode passar. Coloca o versículo 1. Versículo 1. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Pode passar. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todos mais lhe agradaram. Então disse o Senhor. Quem disse? O que foi que o Senhor disse?
o meu espírito não agerá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Preste bem atenção, o homem foi criado por Deus não para viver tempos, foi para viver com a eternidade. A primeira queda de Adão trouxe consequência para a terra, para nossas idades. Aleluia. O exercício físico é para pouco proveitoso, mas a vida de piedade é proveitosa, não para essa terra, não só para essa terra, mas para outra também. Ele está dizendo o seguinte: se exercite, se mexa. Seu problema de artrose, de artrise na coluna é por falta de exercício. Comece a se movimentar, comece a caminhar, perca mais esse bucho. Para que essa gordura localizada em você, se você pode se exercitar mais? O exercício físico é para pouco proveito, não significa que não tem proveito, tem proveito e muito, porque você precisa cuidar do que nem é seu, que é o corpo. Mas ele está falando não só para o exercício físico, mas ele está falando a vida de piedade, é para essa vida e para outra também. O que é vida de piedade? É vida de uma vida de religião com o Senhor, de religar com o Senhor e de reverência com Deus. O exercício físico é para pouco proveito, mas a vida piedosa é para proveito, não só para esta terra, mas para outra também. Então, a prática do exercício espiritual é para essa e para a eternidade. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes lhe foram valentes, varões de renome na antiguidade. Pode passar. Viu o Senhor que a maldade do homem, diga assim, a maldade do homem, diga isso. Se havia multiplicado, e a terra que era continuamente mal, todo o seu desígnio do seu coração. Pode passar. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. Pode passar. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de vos haver feito. Pode passar. Porém Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia fala que por causa disso, Deus dá uma mensagem para Noé. Qual era a mensagem? Diga assim, uma mensagem de salvação. Fala comigo, diga assim, a arca representa Jesus. Diga assim, a arca salvou Noé, os seus filhos, a sua esposa e a esposa dos seus filhos. Diga assim, quem vai para Jesus, diga assim, também é salvo. Salvo de quê, pastor? Salvo da inundação que vai vir, de multiplicar a maldade do homem. A arca simboliza Jesus. A arca salvou os filhos de Noé e a sua família, toda a sua família. E o povo que tinha recebido a mesma palavra, quando começou a vir dilúvio, a Bíblia diz que esses homens que tinham se multiplicado a maldade, todos eles morreram. Uma mensagem sendo pregada. E quantos de nós aqui? Quantos aqui tem 10 anos de evangelho? 10 anos, levanta a mão. 20 anos? 15? 10? 5? Presta atenção, todos nós temos um tempo. E quantas vezes a gente já ouviu dizer: Jesus está vindo, Jesus está vindo. Mas quantos ficam preparados para esse dia? A gente não se prepara para esse dia. A gente vai se preparar, a gente vai querer deixar de se preparar quando ele bater na porta. Porque essa zoada aqui a gente vai ver, vai ouvir. Que é isso? O noivo está voltando. Catuca teu irmão aí, diga assim: vigia, irmão. Catuca ele, diga assim, diga: vigia, irmão, vigia aí. A mesma mensagem 100 anos ser pregada. Mas um dia as comportas do céu se abriram. A chuva foi derramada. A água de dilúvio aumentou. E aquela humanidade foi morta. Porque não se preparado. As nécias também. Ei, olha para mim. Perde isso aqui não. Estou terminando já. Fica comigo. Deus, ele me disse, quando eu estava ali dentro: você sabia que
Um lugar de congregar é lugar de pertencimento. Quando você está congregando, você está literalmente dizendo para Deus: Deus, eu faço parte de uma comunidade que expressa a mesma fé que o Senhor tem liberado para todos nós. Por isso que a Bíblia diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Igreja não é um lugar de visita, a igreja é um lugar de pertencimento. Você não floresce se não estiver dentro da igreja. Você só floresce porque quando você chega tão verdinho, que você é uma oliveira verde que deve florescer na casa do Senhor. Ei, preste bem atenção. Por mais que você diga: pastor, eu já tenho 20 anos no evangelho, mas às vezes as suas atitudes é uma atitude de tão infantil, e eu vou dizer para você: você ainda está verdinho ainda. E por estar verdinho ainda, preste bem atenção, você precisa florescer nesse lugar, no lugar de congregar. Mas pastor, é porque o ser humano é tão complicado. É verdade, só basta você olhar para os seus dedos, como ele é complicado. Mas igreja não é um lugar de se visitar. Igreja é um lugar que eu pertenço a ela. Fala para teu irmão que está do seu lado, diga assim: o noivo está voltando, diga isso. Pega na mãozinha dele, louvor pode vir, diga assim, pega na mãozinha dele aí, pega na mãozinha dele aí, vai, pega na mão dele, balança ele um pouquinho, porque ele está muito, balança ele diga assim, o noivo está voltando, fala para ele, balança, diga assim, desperta, diga, o noivo está voltando, fala para isso, vá, diga assim, mas o noivo vai voltar, e eu e você vamos juntos encontrar com o nosso noivo, em nome de Jesus. Quem vai se encontrar com o noivo aqui, levante a mão e faz um barulho de glória neste lugar, em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu! Então eu não vou deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje, Estela. O que é que eu tenho que fazer hoje? Me encher do Espírito. O que é que eu tenho que fazer hoje? Estar animado em Deus. Viver dentro da comunidade, porque a comunidade é um lugar de pertencimento, não é um lugar de visita. Porque você só floresce plantado. Você não floresce visitando, você floresce plantada. Posso ouvir um aleluia por isso? Diga assim: quem está plantado, diga isso. Diga: floresce. Posso ouvir um aleluia? Os teus frutos, presta atenção, ele vai florescer dentro da igreja. E pastor, por que tem que florescer? Porque esse irmão que está do seu lado vai te ajudar. Pegou não, vem? Entendeu não, vem? Mas vou dizer mais uma vez: é porque esse irmão do teu lado vai te ajudar a tu florescer o que não florescia. Como eu floresço com Raíssa. De vez em quando eu olho para ela, aleluia. Olho para Duda, aleluia, Duda. Para Fabinho, para Everton, aleluia. Estou florescendo. Eu estou tendo frutos que estão demonstrando quem eu sou. Porque a minha vontade é dizer assim, mas quem está cheio do Espírito, quem está cheio de azeite, floresce. Posso ouvir um aleluia por isso? Fala para teu irmão, diga assim: igreja é um lugar de pertencer. Diga assim: pertençam à igreja, diga isso. Pertençam à comunidade, diga isso. Você vai florescer muito nela, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus neste lugar, irmãos. Quem crê nisso, diga aleluia neste lugar. Ei, para assim terminar, fica de pé, pelo amor de Deus. Para assim terminar, a Bíblia fala que Deus é longânimo, e a longanimidade de Deus, ela dura para sempre, e nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Sabe por quê? Porque, presta atenção, nos últimos dias, o amor, eu queria que você não saísse desse ambiente aqui. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar, ainda bem que não é de todos, porque eu não sei o seu, mas o vinho velho está melhor do que o novo. Porque antigamente eu amava Deus pelas promessas, hoje eu amo Deus por aquilo que Ele é. E quando eu queria alguma coisa, o Senhor não se deu assim, e aí Deus, cadê as promessas? E Deus assim, você está de olho nela ou está de olho em mim? Eu falei, vou tirar o foco, eu vou olhar para você agora, Senhor. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você: o amor de muitos vão se esfriar, mas o meu não vai não. E o seu vai? Não, vou perguntar mais uma vez: e o seu vai se esfriar? O seu se esfriou? Não, então se não se esfriou, irmão, é hora de gerar resultados. Posso ouvir um aleluia por isso? Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado aí e diga assim:
Diga para ele assim: não vai se esfriar o seu amor. Diga para ele. Balança ele, diga assim: o amor de muitos, diga isso, vão se esfriar. Mas diga para ele, diga assim: o seu não vai não, diga isso. O seu vai estar firme, o seu vai estar de pé, o seu vai estar avivado. Se você crê nisso, diga glória a Deus deste lugar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o noivo está batendo na porta. Ele está dizendo: cadê os prudentes aqui, pelo amor de Deus? Cadê os prudentes? 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 Cadê os prudentes aqui? Se esfriou, é a noite de acender a chama novamente. Se estava apagado, é a noite de acender a chama. O fogo arderá sobre o altar e não vai se apagar.